Muito bem, irmãos. Nós iremos dar continuidade à nossa série de estudos, na nossa revista, Juntos na Alegria e na Dor. Nas duas últimas lições nós falamos um pouco sobre a questão de cuidar da mente, do corpo, da saúde emocional também. E hoje nós iremos falar sobre um tema deveras difícil, para muita gente, para nós é difícil. É algo muito complicado às vezes de nós falarmos, mas são assuntos importantes para a igreja, são assuntos importantes para a nossa vida. E hoje nós iremos falar então sobre a questão do suicídio, certo? Falar um pouco sobre isso, entender o melhor sobre isso também. Às vezes há algumas tradições, que nós trazemos de casa, às vezes de berço, às vezes das gerações anteriores, por exemplo, há pessoas que falam assim, se a pessoa cometeu suicídio, ela não é crente, perdeu a salvação, A gente ouve muito falar sobre essas coisas, e hoje nós iremos abordar um pouco e falar um pouco desse assunto. É claro que não exaustivamente, nós não temos tempo, em meia hora, para abordar esse assunto, de uma maneira tão exaustiva, até mesmo porque a questão do suicídio não envolve apenas uma questão teológica. Há vários fatores envolvidos, fatores sociais, psicológicos, sociológicos também, certo? E há diversos fatores, que afetam e podem levar alguém à questão do suicídio, E nós iremos abordar esse assunto com muito respeito, é claro. Sabemos que talvez haja pessoas aqui que tenham perdido pessoas, dessa forma, e é uma forma tão trágica, tão fatal. Então, com muito carinho, com muito respeito, iremos abordar essa questão nessa manhã, com muito cuidado também, certo? Mas que o Senhor nos dê da sua graça e que possamos meditar sobre isso, ok? Então, o nosso texto base, é de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. É o que a nossa revistinha traz, Para os que têm a revistinha, seja aí virtualmente no seu celular, seja o que tem fisicamente, é a lição 7, ok? Aqui no meu tablet vai estar diferente a página, mas os irmãos podem achar aí na lição número 7. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vou repetir. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te pedimos a tua bênção, a tua graça, a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, aprender sobre esse assunto nessa manhã. Que o Senhor nos dê da tua graça, Senhor, e que possamos ser edificados na tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Irmãos, Provérbios, ao falar que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida, sabemos que quando nós falamos a respeito do coração, nós não estamos falando necessariamente desse órgão, que está aqui do lado esquerdo, Não estamos falando necessariamente disso, nós estamos falando da sede, ou da nossa alma, podemos falar assim, a sede das emoções, dos sentimentos, aquilo que nós pensamos, sentimos, refletimos, cremos, é o que é revestido nas nossas práticas, certo? Então, é nesse sentido que nós falamos de coração. Então, quando o autor diz que nós devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida, no sentido de que, se eu guardar o meu coração, se eu alimentar o meu coração de coisas boas, das coisas de Deus, lembra que nós falamos sobre o que pensar, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração, o vosso pensamento. Então, a ideia de guardar o coração aqui é no sentido de santificar o nosso coração, certo? De render o nosso coração ao Senhor, para que na nossa mente, no nosso coração, para que ele seja permeado de coisas boas, das coisas do reino, para que não possamos, é claro, enveredar por outros caminhos tortuosos. Quando nós ocupamos a nossa mente com as coisas do reino, com as coisas do alto, as nossas atitudes são marcadas por esses pensamentos.
mas também quando nós damos vazão, né, como Paulo diz aos Gálatas, por exemplo, as obras da carne, e essas coisas começam a ocupar o nosso pensamento, isso também afeta a maneira como nós vivemos, certo? A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos considerar no texto, ou considerar no nosso estudo, ele está aí logo no início da nossa revista, é que a nossa vida, ela é um bem precioso. A nossa vida, ela é um presente que o Senhor nos deu. A nossa vida, podemos dizer que ela é única, ela é irrepetível. Muito embora tem gente que fala que a gente vai ter várias vidas, né? Mas não acredita nisso não, né? A gente só tem essa vida, a gente não vai repetir as mesmas coisas na nossa vida. Então, ela é um bem precioso. Então, nós precisamos cuidar dela com responsabilidade, ter atitudes a cada dia pautadas pela Escritura e pela Palavra de Deus, para que possamos, assim como Jesus disse que Ele veio, né, João 10:10, está bem pequenininho ali, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, irmãos, a vida é preciosa. O Senhor nos deu a vida, foi Ele quem nos fez e dele somos. O Senhor já nos conhecia, quando o salmista diz, éramos aquela substância ainda informe, né? Minha esposa não gosta que eu fale que ela é aquela gosminha, né? Aquela substância ainda informe. O Senhor já nos conhecia, foi o Senhor quem nos deu a vida. A Escritura diz que é o Senhor, né, lá em Jó, né, é o Senhor quem dá a vida e é o Senhor quem tira a vida. Então, a vida, ela é um bem precioso. Mas, infelizmente, irmãos, nós sabemos disso. Muitos têm dado fim à sua própria vida, né? Sempre nós temos escutado, ouvido relatos de pessoas que, por estarem talvez tão tristes, desesperadas, talvez afetadas, né, pelos problemas da vida, por tantas coisas, então elas chegam a tirar a própria vida. Por isso que o autor de Provérbios diz que nós precisamos guardar o nosso coração, certo? Essa sede do intelecto, dos sentimentos e da vontade. Partindo desse texto bíblico, irmãos, o nosso estudo aqui é falarmos e pensarmos um pouco sobre essa questão. Por que as pessoas elas chegam a tirar a própria vida? Certo? Eu já ouvi pessoas falar assim, é por causa de pecado. Né? E a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter muito zelo ao tratar desse tema, né? Desses assuntos que permeiam a nossa sociedade e a nossa vida também, às vezes próximos a nós. Então, aqui nós temos uma definição, né, na nossa revista sobre o que é o suicídio, né? E aqui ele toma a definição de Emile Durkheim, né? Algumas pessoas já me perguntaram, por que o nome é Emile, né? Porque é David na frente, né? Só que ele foi mais conhecido como Emile Durkheim, é um sociólogo, conhecido como o pai da sociologia. Ele também trabalha na área da antropologia, e é alguém que tornou a sociologia, por exemplo, uma matéria acadêmica, certo? Dada a sua importância, e ele define o suicídio como, né? Chama-se suicídio toda morte que resulta imediata ou imediatamente de um ato positivo ou negativo realizado pela própria vítima e que ela sabia que produziria esse resultado, certo? Essa é uma definição clássica, né? Quando uma pessoa ela tira a sua própria vida, né? Ela toma ações e ela sabe que vai gerar aquilo e ela positivamente ou negativamente faz isso. Mas um dado importante que a nossa revista nos traz aqui, até alarmante, né? Pode passar aí, ó. Segundo a OMS, né? Eu vou abreviar aqui, ó. Mais de 800 mil pessoas dão fim à própria vida todos os anos no mundo. É muita gente, né? É muita gente. A cada 40 segundos uma pessoa comete o suicídio. O que faz cerca de 2.160 mortes por dia. E para cada suicídio há uma proporção de 20 tentativas não consumadas. Isso é alarmante, não é, irmãos? É um número muito expressivo. No Brasil, é interessante que, enquanto em outros países as estatísticas mostram que o número de suicídios tem diminuído, no Brasil tem aumentado, certo? Nos últimos anos, de maneira considerável. Nós temos, por exemplo, aqui no Amazonas, né, de vez em quando a gente ouve, né, reportagens de pessoas que tiraram a própria vida.
Certamente nós conhecemos pessoas, né, perto de nós que já tentaram isso. Talvez até algum de nós aqui também possamos, talvez, né, ter tentado isso. Mas por isso é tão importante nós abordarmos esse assunto. E de uma maneira bíblica, de uma maneira a pensar assim, o que nós como igreja, o que nós como crentes no Senhor podemos fazer, né, para tratar da nossa própria vida, evidentemente, cuidar dela, mas também talvez ajudar as pessoas que precisam. Não sei se você observou no último hino que nós cantamos aqui, mas ele fala muito sobre isso, não fala? Prestou atenção na letra? Sobre ajudar as pessoas, sobre a socorrer uma alma que está aflita, não é isso? Não sei se você prestou atenção no hino, mas ele tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Então, irmãos, aí talvez alguém pergunte, mas o que pode motivar a questão do suicídio, né? Esse é o primeiro ponto aqui, pode passar aí, né? Quais são esses fatores que motivam, né, o suicídio? E eu coloquei imagens, né, assim, bem difíceis mesmo, né, bem tristes, né? Porque é o que a gente pensa, né, é uma coisa que entristece a nossa vida mesmo. Mas quais são os fatores que motivam isso? Primeiramente, aí na letra A da nossa revista, tem o suicídio egoísta, que é aquele em que os interesses do indivíduo pesam mais do que as responsabilidades sociais. Irmãos, aqui essa ideia de um suicídio egoísta não é aquele tipo, não é aquela maldade, eu sou egoísta, eu vou tirar minha vida, eu não quero saber, não é isso, não é nesse ponto. É que a pessoa chegou no nível de sofrimento tão grande, que ela chega ao ponto de pensar assim, eu não quero mais continuar aqui. Eu não quero mais viver, e ela passa a não se importar com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Por exemplo, um pai de família, ele tem responsabilidade para com a sua família, não tem? Se ele cometer suicídio, a sua família vai sofrer demais, as pessoas vão sofrer demais, mas ele está num momento tão crítico de sofrimento, que ele passa a não considerar mais esse sofrimento. E a vontade de não permanecer vivo é tão grande, ela passa a ser maior do que a sua própria responsabilidade para com as pessoas, para com a sociedade ao seu redor. É nesse sentido que é meio que ele chama de suicídio egoísta, né? Porque a pessoa ela não consegue ver mais nada ao seu redor. Nada mais importa nessa vida a não ser que ela tem que sair dessa vida e desse mundo. Você acompanhou, eu esqueci o nome de uma jovem de 25 anos, passou muito nas mídias sociais, que ela era da Espanha, e ela conseguiu judicialmente o direito à eutanásia. Eu não lembro exatamente o nome, eu esqueci o nome dela, fiquei lembrando a semana inteira e agora esqueci, né? Estou nervoso, né? Esqueci, mas você pode pesquisar aí. Ela entrou na justiça, 2024, na Espanha, ela alega que foi abusada, né, durante a sua vida, e aquilo causou um trauma muito grande, né? Ela caiu, né, eu acho que do 5º andar de um prédio, possivelmente ela tenha se jogado, não morreu, ficou paraplégica, e ela entrou na justiça para ter o direito. Assim que a lei foi aprovada na Espanha, ela entrou então na justiça, e foram 2 anos de disputas judiciais na justiça, principalmente com relação ao seu pai, que não queria de forma nenhuma que ela tirasse a própria vida, certo? E aí ela fala, né, ela tem uma frase que ela fala assim, eu sei que as pessoas vão sofrer quando eu partir, mas eu também sofri muito, né, durante a minha vida toda, e o meu sofrimento? Então é nesse sentido que é egoísta, ou seja, a pessoa ela sofre tanto, ela está num estado de tanto sofrimento que ela não consegue ver mais nada ao seu redor. E foi isso que aconteceu com essa jovem, né? E fizeram todos os exames, ela passou por muitos profissionais e segundo, né, as juntas médicas lá da Espanha, ela de fato estava consciente da decisão dela, né? Então, que a alegação do pai, da família era assim, ela não pode tomar essa decisão, ela não está em condição emocional de tomar essa decisão, e foi comprovado que não. A medicina, né, comprovou que ela tinha sim, ela sabia o que estava fazendo, e ela tirou, né, teve esse direito concedido pela justiça espanhola, e foi agora recente, né, em dia 26 de março desse ano. Então ela tirou a própria vida. Então é nesse aspecto que a nossa revista aborda desse suicídio egoísta. E nos entristece muito
ver essas coisas, né? Essa jovem tinha 25 anos de idade ainda, inclusive muitos adolescentes, certo? Eu trabalho com adolescentes na minha escola e é impressionante. Na nossa família nós temos adolescentes que por várias vezes tentaram tirar a própria vida, certo? Tem aquele suicídio também aqui altruísta, que é aquele do herói, né? Por exemplo, daquelas pessoas, dos soldados que vão à guerra, por exemplo. E se ele vai, por exemplo, para a linha de frente, pensa numa guerra, né? O exército está lá, está aqui, né? Se ele vai para a linha de frente, né, Fabrício? Ele já sabe que muito provavelmente ele não vai mais voltar, né? Isso é muito mais provável, né? Eu não sei a estatística, né? Depois você pergunta do Fabrício, né? Mas estatisticamente é muito improvável que numa guerra, né, Fabrício? Quem está na linha de frente, ele já sabe, inclusive tem uma série de medidas já que ele tem que tomar antes, né? Seguro, uma série, deixar assinado que ele está ciente de que ele poderá não voltar mais para casa. É o salva-vidas, o bombeiro, aquela pessoa que já sabe que muito provavelmente a sua profissão ela é de alto risco e pode ser que ela não volte mais para casa, e ela assume esse risco, sabe, de maneira consciente. Mas é claro, né, aqui nós podemos colocar também nessa categoria, sabe, aquelas pessoas fanáticas religiosas que em nome de um Deus, que é um falso Deus, elas falam assim, ó, para eu ter um harém, né, na outra vida, eu preciso entrar dentro de um avião e matar o máximo de pessoas possível, como aconteceu nos Estados Unidos, lá o World Trade Center, né? Há esse tipo de pessoas, né, que acham que, na visão delas, religiosa ou filosófica, elas são heróis, né? São pessoas, e aí elas chegam, então, por meio disso, esse fanatismo, né, como ele coloca aqui, também a se entregar, né, e tirar a própria vida. Infelizmente, nesse aspecto aqui, é para tirar a vida de outras pessoas também. Tem um tipo de suicídio que a revista coloca, que é anômico. É aquele que está relacionado à baixa regulação normativa, características dos períodos de turbulência econômica e social, né? O texto é um pouco longo, mas eu explico para os irmãos. É aquela pessoa que, quando olha a sociedade ao seu redor, a situação econômica, social, chega o momento que ela desespera da vida. Isso, por exemplo, no Nordeste, algumas décadas atrás, muitas pessoas tiravam a própria vida. Por quê? Por viver numa pobreza extrema, às vezes por verem os seus filhos passando fome, e elas desesperavam de tal forma, porque tentavam até trabalhar, tentavam ali de alguma forma ter o sustento e não conseguiam. Então, aquela pessoa que ela está tão, como eu posso dizer, ela está tão incrédula com relação à sociedade, ela está tentando, ela está buscando, mas ela não consegue. Ela olha para a sua sociedade e fala assim, ó, não dá conta, eu não consigo mais viver assim. Então ela pode chegar a um quadro de depressão. Inclusive o pai daquele famoso atleta americano, lembra do Michael Owens? Aquele atleta americano, seu pai viveu isso, né, naquele período de grande recessão nos Estados Unidos. Ele lá querendo conquistar o seu sonho, né? E o pai, tanto faz, não vai acontecer nada, né? Não vai adiantar de nada, vai tudo continuar ruim, vai tudo continuar indo de mal a pior. Então, é a pessoa que tem esse sentimento, ela é incrédula com relação à própria sociedade em que ela vive. Às vezes ela está tentando, ela está buscando, ela está se esforçando, e às vezes tudo que ela tem são portas fechadas, né? E a situação vai de mal a pior, e ela não consegue mais viver, porque ela é desacreditada pela associação, pela situação política, social e econômica na qual ela vive. Mas aí o autor também coloca o outro lado da história, né? Ele coloca uma outra situação que é interessante. Pode acontecer também daquela pessoa conquistar tudo que ela quer na vida. De ela conquistar, ela fala assim, ó, eu vou estudar, eu vou trabalhar e eu vou ter tudo do bom e do melhor que esse mundo tem a oferecer. E ela dedica a sua vida exclusivamente a isso. E ela trabalha, e ela estuda. Só que quando ela conquista tudo, ela olha assim e fala assim, ainda está faltando alguma coisa. E aí ela se decepciona tanto, porque ela colocou toda a fonte da sua realização pessoal nas coisas desse mundo e dessa vida, que ela entra em parafuso. Ela fala assim, eu tenho dinheiro, mas não satisfaz
plenamente. Eu tenho bens materiais, eu posso ter tudo que um ser humano pode ter nessa vida. E ela se frustra, porque ela ainda fala assim, está faltando alguma coisa. É o que o autor Eclesiastes diz que é o correr atrás do vento, certo? É vaidade correr atrás do vento. E há pessoas que elas, isso acontece muito em países desenvolvidos, de pessoas que têm tudo, mas falta alguma coisa. E nós sabemos o que falta. Nós sabemos que, nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que o verdadeiro contentamento, ele só pode ocorrer quando nós temos Deus na nossa vida. Quando a nossa vida é para a glória de Deus, para glorificar ao Senhor. Por isso que a Escritura está o tempo inteiro falando, pensem nas coisas que são lá do alto. Jesus acumula tesouros no céu, né, onde nada vai corroer, onde nada se perde. Só que as pessoas às vezes ficam acumulando, aí chega lá, elas têm tudo, mas afinal de contas elas não têm nada. Porque elas não têm Deus na sua vida, porque somente Deus pode dar esse contentamento do qual nós tanto precisamos. Então tem o outro extremo também, porque você ter tudo na vida não significa que você não poderá sofrer muito, porque você só tem coisas materiais. Claro que não estamos falando aqui de uma aversão a bens materiais, certo? Mas no sentido de que isso é secundário na nossa vida. O mais importante na nossa vida é o Senhor na nossa vida. E aí o último que ele coloca aí, o suicídio fatalista, né? Ocorre quando há uma relação excessiva, né? E ele cita aqui, por exemplo, a escravidão, certo? Muitos escravos, inclusive no país, né? No nosso país, nós temos relatos históricos. Eu sei porque agora eu sou professor de história também na minha escola, né? Está faltando tanto professor que até de história agora eu sou professor, né? E quando você olha, né? Eu fui pesquisar sobre isso, e há muitos, milhares de escravos preferiram tirar a sua própria vida do que viver naquele regime de escravidão extrema, né, de açoites, de pobreza, de miséria extrema. Muitos filhos de escravos, né, meninas, foram assassinadas, né, porque não queriam perder a força de trabalho da mãe e do pai. Então, é esse tipo de suicídio fatalista, certo? Por exemplo, de escravos ou de pessoas, por exemplo, há vários relatos daquelas pessoas que infelizmente cresceram e viveram em cárcere privado, certo? E elas passaram a vida inteira isoladas, né? Há relatos de malucos, né, que fizeram coisas assim, e algumas pessoas dessas também chegaram a tirar a própria vida por viver isoladas, né, em cárcere privado por toda a sua vida. E aí nós vemos, vamos para o segundo ponto aqui, certo? Que é uma análise do suicídio numa perspectiva teológica, né? Até então a gente está falando dos tipos, né? O que é o suicídio, como ele pode acontecer, as suas várias facetas. Mas quando nós olhamos, né? A gente está avaliando aqui do ponto de vista da sociologia, mas quando nós olhamos, irmãos, para a Escritura, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a morte, né, que aqui é o 6º mandamento, né, que fala de não matar, mas que matar não é apenas tirar a vida de outra pessoa, mas é atentar contra a nossa própria vida, né, Erivan? O Erivan falou isso aqui também. Desculpa, presbítero Erivan, que pecado, né? Mas atentar para a nossa própria vida. E nós sabemos, irmãos, que a morte em si, ela é consequência do pecado. Não é isso? Romanos capítulo 5, versículo 12, fala que por causa do pecado a morte passou a todos os homens. E nós já nascemos sabendo que um dia vamos morrer. Certo? Então, do ponto de vista bíblico, primeira coisa é saber que a morte ela é consequência do pecado. Ela é consequência lá do pecado original e ela passa a todos os homens. Você pode tomar várias decisões na sua vida, mas você não pode falar assim, eu não vou morrer. Certo? Ninguém, na hora que Deus chamar, a gente vai. E a gente só sabe que, não sabe quando, né, dona Eunice? Mas a gente sabe que é questão de tempo, né? Então, a questão da morte, ela é consequência, né, do pecado. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que a morte, ela não escapa ao projeto soberano de Deus. Não é verdade? Isso aconteceu com Jó. Jó perdeu, alguém lembra quantos filhos ele perde de uma só vez?
10 filhos, né? De uma só vez. E ele fala assim: o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é quem tem o poder da vida e o Senhor é quem tem o poder da morte. Então a morte, ela também está debaixo do projeto, do plano soberano de Deus, do decreto soberano de Deus. Nada ocorre sem a permissão do Senhor. Então, essa questão da morte, né, quando nós olhamos dessa perspectiva teológica, nós entendemos que é consequência do pecado, que está debaixo da soberania de Deus, mas aqui tem um detalhe muito importante. Porque, irmãos, em Cristo, nós podemos tratar essa questão emocional e podemos tratar essa questão do suicídio ou dessa, às vezes, desesperança que nós vivemos, quando Jesus diz em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, do ponto de vista teológico, a gente não vai encarar apenas assim, não, isso vai acontecer, isso está tudo certo. Não, Deus é soberano, certo? Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte, mas há esperança. E a esperança, irmãos, é Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele pode socorrer aqueles que sofrem. Jesus pode socorrer aqueles que perderam a esperança na própria vida. Porque o suicídio, quando a pessoa chega a esse ponto, é quando ela já fala assim, ó, eu não quero mais estar aqui. Eu perdi completamente a vontade de permanecer vivo. Mas Jesus, irmãos, Ele pode. E Ele chama, inclusive, para Ele. Ele diz, Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então a teologia não fala não apenas que Deus é soberano, e que a morte é resultado do pecado, isso é verdade, mas ela oferece esperança, e a única esperança, irmãos, para aqueles que sofrem, é o Senhor Jesus Cristo. Ele pode aliviar o fardo, ele diz, ó, aprendei de mim, né, e vocês acharão descanso para a alma de vocês. Então, irmãos, essa questão do sofrimento que pode levar ao suicídio, ela pode ser trabalhada a partir da ação de Deus na nossa vida. Ela pode ser amenizada quando nós somos alcançados pelo Evangelho, e aí sim nós podemos lutar contra isso, certo? Porque nós passamos a viver não mais da nossa perspectiva meramente humana, a gente passa a viver a partir de uma perspectiva bíblica. Sabedores de que as lutas, por exemplo, elas fazem parte da nossa história, da nossa vida, mas a gente sabe que o tempo inteiro vai ter alguém cuidando, e quem cuida é o Senhor. A pessoa que não tem Deus na sua vida, ela vai olhar para tudo e ela vai se sentir perdida, ela vai se sentir só, ela vai olhar para os lados e ela não vai ter esperança nenhuma. Mas nós, irmãos, que conhecemos o Evangelho, que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que em Cristo há esperança, há alguém cuidando, há alguém perto de nós. Por isso que o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, ter essa convicção aqui não afeta consideravelmente as nossas vidas, a nossa perspectiva, saber que mesmo que eu esteja... A pessoa que está, por exemplo, depressiva, ansiosa, que está sofrendo, é como se ela estivesse passando pelo vale da sombra da morte. Mas quando ela crê no Senhor, crê na sua palavra, ela entende que não está sozinha.
O Senhor, Ele pode fortalecer aquelas pessoas que são suas, que são seus servos, que são seus filhos. Mas, irmãos, aí surge a pergunta inevitável para a gente ir para o terceiro ponto. A gente sabe que há esperança, e a esperança está no Senhor. Mas aí surge uma pergunta, não surge? Então quer dizer que o crente, o cristão, ele não pode cometer suicídio? E como fica o suicídio das pessoas cristãs? Não é verdade? Não surge? É uma pergunta que não tem como evitar, né? Eu queria até pular, né? Mas o autor coloca aqui, né? Não tem como nós evitarmos isso. E aí, irmãos, eu acho fantástico a forma como o autor coloca aqui, eu vou resumir para os irmãos, porque há um tabu, há um conceito até antigo, né, que nós trazemos às vezes de casa. Eu já ouvi muitos crentes, pessoas de igreja falar assim, até reformados, né, entre aspas, né? Se a pessoa cometeu suicídio, ela vai perder a salvação. Já está completamente quebrado teologicamente, né? Ou então, aquelas pessoas mais teologicamente, né, falam assim, se a pessoa cometeu suicídio, é porque ela não é um eleito. Ela nunca foi crente. Eu também já ouvi isso, né? Ela não é crente, ela não é um eleito, né? Então, será que uma pessoa que tem Deus na sua vida, que serve ao Senhor, será que ela pode chegar ao ponto de tirar a sua própria vida? Todo mundo sério, né? É uma pergunta que eu deixaria a Deus responder. Ele conhece os nossos corações. Como o senhor estava falando especificamente da depressão. A depressão é uma doença grave. É uma doença grave. Pessoas piedosas, cristãs, né, pastores, né, o senhor está no meio e sabe que vários, né, têm depressão, chega uma fase da vida, né, que alguns se matam mesmo, tiram sua própria vida, e a complexidade disso é porque a quebra do 5º mandamento, não matarás. Isso, mandamento, não matarás. Então, aí nos deixa dúvidas, né, pela quebra do mandamento, mas eu acho que especificamente fechar que ele tirou a própria vida, né, porque quis, é complexo falar isso, por causa desses vários fatores que o senhor falou, né? Às vezes até a reposição hormonal ajuda a pessoa a sair da depressão. É um hormônio desequilibrado, então são coisas muito sutis, né? É muito complexo, né? E a gente condenar, né? E falar, não, a pessoa vai para o inferno, né? Porque quebrou o mandamento do Senhor. Então, é isso. Sim. Uhum. Sim, e até pegando o gancho do irmão Caio, às vezes até os medicamentos afetam o estado mental das pessoas, né? Dependendo do medicamento, da dose, e etc. Irmãos, é um assunto delicado, é um assunto difícil, principalmente nesse ponto de abordagem, né? A nossa revista, e eu concordo com ela tem um probleminha teológico, se vocês leram, né? Porque ele fala de perda de salvação.
certo? Não seria a melhor colocação, seria no sentido, ele nunca foi salvo, né? Mas a revista, ela vai nessa linha do Caio, que fala assim, ó, primeiro, não compete a nós julgar se a pessoa ela foi para o céu ou se ela foi para o inferno, certo? Não compete a nós. Agora, algumas coisas a gente precisa levar em consideração. Pergunto aos irmãos, uma pessoa crente no Senhor, piedosa, fervorosa, ela pode chegar a um momento de desespero, de angústia, um quadro depressivo, ansioso, talvez até com síndrome do pânico, ela pode chegar nesse momento? Uma pessoa serva de Deus? Pode, irmãos, porque às vezes isso se torna patológico. Não é apenas, muita gente acha que é algo, isso é espiritual, né? Eu já vi, é falta de oração. Não é algo meramente espiritual. Então, um crente, ele pode chegar nesse ponto, e ele pode chegar nesse estágio aqui do egoísta, nesse aspecto aqui, de falar assim, ó, eu perdi a vontade de viver. Eu não tenho mais vontade de continuar nesse mundo. Pode, irmãos. Muitos crentes, nós conhecemos um amigo pastor que faz 3 anos que saiu de casa e nunca mais voltou. Até hoje ele é considerado uma pessoa desaparecida e ele nunca mais voltou. Um pastorzão assim, pregação, vida, uma família linda, maravilhosa, e ele fez agora 3 anos, nunca mais voltou para casa. E um homem de Deus, irmãos, um servo de Deus, e você deve conhecer pessoas assim também, certo? E talvez até alguns de vocês que estão aqui já passaram por isso, ou talvez estejam até passando por isso que a gente está tendo esse carinho, né? essa delicadeza, né? De falar com os irmãos sobre isso, porque o crente, ele sofre também, e ele pode sofrer ao extremo, até o ponto de precisar de medicação, até o ponto de sair completamente de si. Nesse arraial de pastores, irmãos, são muitos. A depressão, a ansiedade, isso é algo quase que comum para os pastores, pelo menos os pastores bíblicos, que amam as ovelhas, que têm que lidar com problemas, né, delas, às vezes diariamente, com seus próprios problemas. Então, isso pode acontecer. Alguém levantou a mão? Sim, sim. Moisés, Elias, Jeremias, Jonas, vários, até aí na revista, né, inclusive ele cita, né, vários desses homens, eles chegaram a perder a vontade de viver, e alguns até pediram, Deus, tira a minha vida, certo? É claro que eles foram, pela graça de Deus, eles foram assistidos e não chegaram a esse ponto, mas poderiam ter chegado a esse ponto. Então, irmãos, partindo do princípio, os irmãos concordam, né, que o crente, ele pode sofrer em extremo e pode chegar nesse ponto. É claro, irmãos, que ele pode chegar ao ponto de tirar sim a própria vida. Pastor, mas ele vai perder a salvação? Não, senão a gente deixa de ser bíblico, né? Porque nós cremos que o crente, ele não perde a salvação. Então, pastor, é porque ele não é o eleito? Não, irmãos, porque quem nos justifica não são obras, é outra coisa que eu acho importante de a gente considerar. Não é pela quebra de um mandamento que nós vamos para o inferno. Até mesmo porque a gente quebra constantemente, né? O irmão presbítero Erivan, né, agora todo domingo, né, ele vai lá, pesquisa, né, e a gente acha assim, me safei, né? E ele vai falar, não, quebrei, né? Tenho quebrado, né? Então a gente erra, a gente peca, e não é por isso que nós vamos para o inferno. Certo? E aí tem o texto de Romanos, capítulo 8, que Paulo fala categoricamente que nada poderá nos separar do amor de Deus. Tem a morte lá nessa lista? Tem? Vamos ver? Podemos colocar lá, Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 33, é isso? Isso, Romanos 8, 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Está falando de eleitos, né? É Deus quem os justifica. Pode passar. E quem os condenará? É Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pode passar. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que já é o primeiro, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós cremos, irmãos, que é claro que não é comum, porque nós temos os meios de graça, nós temos a oração, temos a palavra, temos a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não é comum um crente tirar a própria vida, mas é possível que isso aconteça em decorrência de um estado de angústia, às vezes de uma patologia, e chega o momento que ele desespera da própria vida, e às vezes pode ser até um ato, como de desespero, eu acho, como o nosso irmão Eldo deu um exemplo aqui, pode ser um ato de desespero, a pessoa vai lá desesperada ali, angustiada, então ela atenta contra a sua própria vida. Sansão, né? Sim. Ele já sabia, Ele falava, Senhor, mais uma vez, permita, que o Senhor me devolva, para que os teus inimigos sejam envergonhados, a estrutura toda cai sobre ele. Muito bem lembrado, irmão Caio. E aí, para nós caminharmos para o final, deu para entender, irmãos, esse último ponto aqui, ok? Portanto, é preciso lançar-se nos braços amorosos do Pai e clamar por graça, como fez Paulo em meio às tribulações. Esse texto é onde Paulo fala sobre o espinho na carne. Lembra? Que ele pede 3 vezes para que o Senhor retirasse dele. Certo? Que era mensageiro de Satanás para o esbofetear. A gente não sabe exatamente o teor disso, mas era algo que incomodava o apóstolo Paulo, e ele pede, Senhor, tire isso de mim. O que o Senhor responde para ele? A frase, irmãos, essa é a minha frase assim, da palavra de Deus, é a que mais me acompanha dia a dia. A minha graça te basta. Irmãos, louvado seja Deus. E Paulo ele fala, a gente se lança aos pés do Senhor, aos braços do Senhor, e ouve a voz de Cristo dizendo, a minha graça te basta. E é como se a palavra de Deus estivesse nos consolando e nos confortando e falando o tempo inteiro. Eu sei que é difícil, eu sei que vocês sofrem, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Continuem, não para, vamos até Jesus, vinde a mim, o Senhor Jesus diz. Irmãos, o Senhor está aqui para nos auxiliar nessa caminhada. E quando chega esses momentos de extrema angústia na minha vida, eu lembro desse texto. Vem essa frase, Cristiano, a minha graça te basta. E a gente precisa buscar o Senhor. E eu não estou dizendo, irmãos, que vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Poxa, pastor, nunca será fácil. Mas nós temos Deus na nossa vida. Não estamos sozinhos. Porque se meu pai ou minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. E aí, por fim, irmãos, temos o autor da revista, ele coloca aí no final, pode passar o próximo slide, que ele diz, a última frase diz assim, como igreja precisamos ser um porto seguro para os que carecem de apoio na luta contra a terrível tentação de desistir da própria vida. Irmãos, eu achei fantástico, não foi eu que fiz não, foi a IA, eu achei bonito, Vou até passar para os irmãos, a igreja, um porto seguro, E essa foto, ela é muito emblemática para mim, Eu achei me fez pensar muito. Só que quando ele fala, a igreja ali, não pense na instituição, não pense no templo, pense em você como igreja. A igreja, irmãos, precisa ser um porto seguro, precisa ser um local, me permitam a palavra, terapêutico, no sentido de pessoas que se amam, de pessoas que cuidam uma das outras. E eu acredito, irmãos, e várias vezes já aconteceu, eu vou finalizar com uma pequena história real, verídica, que muita gente entra por aquela porta, extremamente angustiado,
desesperado, às vezes pode ser um de nós mesmo, que às vezes você fala assim, eu vou lá na igreja porque eu já não estou aguentando mais. E a igreja, irmãos, ela não pode ser um local de brigas, de contendas, de individualismo. A igreja precisa ser um corpo. A igreja precisa ser uma família. A igreja precisa ser um local de acolhimento, um local de tratamento para aqueles que sofrem. Então, se o teu irmão estiver sofrendo, não fala assim, é falta de oração. Não fala isso. Cuide dele, caminhe com ele, dê um telefonema para ele, se você sabe. Só que assim, se a gente for viver cada um no seu quadrado, a gente não vai saber de nada da vida do outro. A gente tem que conviver, a gente tem que estar junto, a gente tem que ser amigo, a gente tem que ser pessoas que tenham amigos que possam abrir o coração e falar assim, não aguento mais. A igreja precisa ser um porto seguro para os seus membros e para aqueles que entram por aquela porta. E eu finalizo, irmãos, com a história de um jovem, 17 anos de idade, e ele tinha um problema sério de depressão, de ansiedade, e para piorar a situação dele, ele sofreu um acidente, um carro atropelou ele, e assim, não o matou, mas ele ficou com uma deficiência na perna. E ele passou a andar com um pouco de dificuldade, e aí ele era um jovem de 17 anos, negro, e começou a sofrer bullying por causa disso, por ser negro, por ser jovem, por ser deficiente, andava com certa dificuldade, e ele começou a se fechar naquele mundo de depressão, começou a acessar sites que falavam sobre suicídio, grupos de sites que falavam sobre suicídio, sobre tirar a sua própria vida, até um dia ele disse assim, eu não vou continuar vivendo nesse mundo. E aí, como última saída, como última oportunidade, ele diz assim, eu ainda falta uma coisa para eu fazer, eu vou na igreja. A última coisa que ele disse, eu vou na igreja, se eu não conseguir um alívio, se eu não conseguir nada para tratar isso, eu vou tirar a minha própria vida. Ele foi na igreja, num culto de jovens, ele era jovem, nos Estados Unidos tem muito disso, de você ir naquele culto de jovens, e ele foi no culto de jovens, tinha muitos jovens naquela igreja, inclusive o pastor era jovem, e ninguém deu atenção para ele. Ele chegou, até tentou ali, mas já tinha os seus grupinhos na igreja. Ele chegou, ninguém falou com ele, e quando ele tentou falar com alguém, não, daqui a pouco eu falo com você que eu vou ali, e ninguém deu atenção para ele. Quando chegou mais tarde, ele pegou e deu um tiro na própria cabeça dele e tirou a sua própria vida. Ele procurou a igreja, o último recurso dele, ele foi no lugar certo, onde deveria ser um porto seguro, mas era apenas um local de individualismo, onde não havia alguém que pudesse dar um abraço, pelo menos perguntar o nome dele, perguntar como ele estava, talvez aquilo fizesse toda a diferença na vida daquele jovem. Então, irmãos, precisamos nos aproximar das pessoas, a igreja precisa ser esse local de cura, precisa ser esse local onde a palavra de Deus, a comunhão da igreja, os meios de graça possam estar de maneira abundante na nossa vida, para que possamos também acolher essas pessoas e amar essas pessoas. E eu sei que talvez aqui entre nós possam haver pessoas que estão sofrendo. Nós não estamos imunes a isso. Talvez alguém presente aqui esteja falando assim, eu estou quase chegando nesse ponto, já estou desesperado, o que eu estou fazendo aqui? Não há mais sentido de permanecer aqui? Que o Senhor tenha misericórdia, que possamos descansar na graça do Senhor e continuar lutando, vivendo um dia de cada vez, pensando, a minha graça te basta, nesse texto aqui. Certo, irmãos? Então, que possamos, não apenas aqui dentro, mas onde quer que estivermos, note as pessoas, observe as pessoas. Pode ser que alguém que trabalha lá do seu lado esteja numa situação parecida com essa. E a gente precisa ter essa sensibilidade diante do Senhor e da sua palavra, levar uma palavra de esperança a essas pessoas e apenas amá-las e esperar que a graça do Senhor as alcance. Amém, queridos?
Vamos orar e talvez, se lembrarmos de alguém que tenha passado por momentos difíceis, esteja passando por alguma depressão, talvez você conheça alguém que já tenha tentado tirar a própria vida, talvez você conheça alguém que está sofrendo muito, talvez você esteja nessa situação. Vamos orar e colocar essas pessoas, as nossas vidas diante do Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã, pensando, Senhor, sobre um assunto tão sério. Muito embora, Senhor, tenhamos falado de maneira tão resumida, breve, mas sabemos que esse assunto é de grande importância, Senhor, para as nossas vidas, para a nossa igreja, para a sociedade que nos cerca. Te pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, sobre aqueles que sofrem, sobre aqueles que estão angustiados, sobre aqueles até, Senhor, que já porventura tenham perdido a vontade de viver, aqueles que estão vivendo terríveis quadros de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, desesperados até da sua própria vida. Senhor, que a Tua palavra, que a Tua graça os alcance, que o Senhor dê esperança a essas pessoas, refrigério, alívio, que o Senhor mesmo, Senhor, por meio da ação do Teu Santo Espírito, venha fortalecer a mente e o coração dessas pessoas e permite à Tua igreja, Senhor, amá-las, que sejamos um local de acolhimento, um local de cura, um local onde pessoas cuidam uns dos outros, para a glória do Teu nome, Senhor. Trata isso em nossas vidas, que o Senhor possa nos dar alegria, Senhor, contentamento, ainda que no sofrimento. Que a Tua palavra, que o Teu Espírito fortaleça-nos a cada dia, para que possamos viver com esperança e viver para a glória do Teu nome, Senhor, e ainda sermos usados pelo Senhor para ser canal de bênção na vida de outras pessoas, seja aqui dentro dessa igreja, seja onde quer que estivermos, Senhor. Que possamos levar a boa nova de esperança às pessoas, de um Senhor Jesus que pode trazer alívio, Senhor, no momento de angústia, de sofrimento. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Convidar o nosso pastor